Boa noite a todos aqui presentes, aos que no plenário dessa casa. Em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberto a 57ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nepomuceno, do dia 9/6/2014. Passa agora para a leitura da Bíblia Sagrada, feita pelo vereador Marcelo Augusto Vilas Boas. Boa noite a todos. Filipos 4, 5 e 6. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Amém. Amém. Muito obrigado, vereador Marcelo Augusto. Passa agora para a chamada pela vereadora Vilma. Boa noite a todos. Cláudio Andrade Pedroso. Presente. Éder Rodrigo Correia do Nascimento. Francisco Ricardo Gattini. João Alfredo Guedes. Presente. José Rodrigo Avelino. Presente. Júlio César Ezequiel. Presente. Luciano Alexandre Moraes. Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Presente. Pedro Giovanni Militani. Presente. Washington Correia Lima Neto. Vilma Aparecida Garcia. Muito obrigado, vereadora Vilma. Lembrando que o vereador Éder Rodrigo Nascimento vai atrasar 1 minuto por motivo de saúde, já deve estar chegando no plenário dessa casa. Muito bem, nesse momento passo a palavra para o nosso presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a pedido de tribuna livre dessa casa, o senhor João Batista Amaral, para falar a respeito do reajuste do funcionalismo público municipal. Fique à vontade, a tribuna é sua. Boa noite a todos. Boa noite ao novo presidente Francisco Ricardo Gattini, no qual eu cumprimento os demais vereadores desta igreja casa, servidores que se encontram aqui no plenário, demais pessoas que se encontram. E eu vou ser bem rápido, bem sucinto, porque eu acredito que da outra vez nós tivemos uma conversa bem tranquila, né? Infelizmente, como foi prometido por mim, presidente do sindicato, de realizar uma assembleia, a última assembleia. Então, nós reunimos essa última assembleia, nós reunimos aqui, na Câmara Municipal, para fazermos a nossa última assembleia, para decidir sobre o projeto que desceu a esta casa, onde daria um reajuste de 6% para os servidores, R$ 80,00 no vale alimentação para quem ganha até 2 salários mínimos e também 8,32 para os professores da área da educação. Então, eu tenho que informar os senhores vereadores o seguinte, que nos reunimos aqui, como já foi falado, e eu tenho aqui em mãos o número de votação da Assembleia. Então, nós tivemos aqui vou salientar apenas uma coisa, somente os servidores que não são da educação votaram, porque as professoras da educação saíram antes porque acharam que não... Depois elas me procuraram e falaram, João, você vai me desculpar, mas eu achei que nós era muito pouca gente para decidir pelas demais. E como elas estavam almejando a prestação de conta do Fundeb, então elas me solicitaram que enviasse à secretária de Educação um ofício, requisitando essa prestação de conta do Fundeb. E eu enviei esse ofício lá, para a casa da secretária de Educação. E obtive a seguinte resposta. Eu enviei o ofício no dia 30 de maio de 2014.
pedindo agilidade na prestação de conta do Fundeb para que as professoras tivessem a oportunidade de negociar melhor a sua reposição salarial. E eu recebi um ofício da secretária de Educação no dia 2 de junho de 2014, onde ela dizia o seguinte, que a prestação de contas ainda não estava pronta, porque ela dependia da fazenda do município, do controle interno do município e do contador do município. E como eles estavam querendo fazer uma prestação de conta de janeiro a maio, aí ela ainda não tinha isto esta prestação para fornecer para os conselhos do Fundeb. E também esclareceu que houve uma demora para que se escolhesse o novo presidente do Fundeb, devido ao atraso nas assembleias escolares. E que a senhora Marli foi eleita por unanimidade e que assim que a prestação de conta estivesse pronta, no mesmo dia ela convocaria o conselho do Fundeb e os demais servidores para que tomasse ciência e pudesse olhar essa prestação de contas. E ela pediu que eu enviasse também a resposta aos servidores, né, da área da educação, que me procurou para que nós pudéssemos aí estar enviando esse ofício à secretaria. Eu fiz uma cópia desse ofício e repassei aos professores que me pediram esse ofício. Então, esse é o caso do Fundeb. Quanto aos demais servidores, eles decidiram o seguinte, decidiram aceitar os 6% e R$ 80 de vale alimentação para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, a votação ficou 32-18. Para você ver como são as coisas. Nós sabemos, quem entende um pouquinho de lei sabe o seguinte, que da outra vez foi me perguntado a respeito de greve. Você sabe que para a gente ter greve, nós precisamos ter 50% mais um. E nós não tínhamos nem 10%. Então, eu poderia fazer igualzinho Chaves, né? Os bons me acompanham. Na hora que eu olhasse para trás, só tinha eu sozinho. Aí, fica difícil. Pelo menos, eu tenho uma coisa muito, muito tranquila. Eu posso chegar na minha casa, colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir com a minha consciência tranquila do meu dever cumprido. Não consegui o que eu queria. Mas aquelas pessoas com quem eu estive, que nos apoiaram, viu que em nenhum momento nós fomos relapsos. E hoje eu trago uma coisa boa e ao mesmo tempo ruim que acontece no nosso meio, porque as leis, elas são muito bonitas no papel, mas é muito difícil de ser cumprida na prática. Então, quando eu estudava, um professor meu dizia o seguinte: você teria que ser advogado. Eu falei, nunca que eu vou ser, porque eu não concordo com as maneiras que são, porque, infelizmente, como eu disse para você, a lei no papel é bonita, mas na prática é outra. Então, eu prefiro ser eu mesmo. E veja bem para você ver, quando nós vemos, às vezes, uma coisinha
Muitas coisas, você tem benefício, servidor, aqui você tem benefício. Mas se você olhar um pouquinho mais abaixo, aquilo que você tinha lá em cima é cortado. Porque veja bem para você ver uma coisa, nós temos direito de greve? Temos. Mas ao mesmo tempo que nós temos direito de greve, a Constituição, o juiz pode declarar a greve ilegal. E pode fazer com que a gente volte imediatamente, num prazo de 24, 48, 72 horas para o nosso trabalho. Então, eu fiquei muito feliz, né, lendo a emenda do vereador Washington Corrêa Lima Neto, eu fiquei muito feliz com a sua emenda. Mas, infelizmente, não vai resolver o nosso caso, porque é sabido por todos que o vereador não pode gerar gasto para o município. É uma coisa muito boa, seria uma ótima coisa para nós se pudesse, porque a gente teria um amparo muito bom, e teríamos até maior condição de conseguir alguma coisa. Por isso que eu digo para vocês que as leis, às vezes, não nos favorecem. Entendeu? Não quero que me interprete mal no que eu estou falando, mas é que, às vezes, eu quero chegar a um ponto que a lei, às vezes, não nos favorece com isso. Porque, nessa casa mesmo, o artigo 46 veda esta emenda, no seu item 1 e no seu parágrafo único. Então, é muito complicado. Ao mesmo tempo que você pode fazer uma coisa, a lei te proíbe de fazer outra. E nós ficamos à mercê da lei. E sendo assim, o que aconteceu? Muitos servidores estão me procurando, estão me ligando. Hoje eu cansei de atender telefone de servidor, perguntando se já tinha votado o projeto. Falei, ainda não. Mas o que você pode fazer, João? Falei, a única coisa que eu posso fazer, que eu já vou fazer, que aí na Câmara, os vereadores, que são servidores, que nos acompanharam na Assembleia, viram que a maioria venceu, e a Assembleia é soberana. Só que eu vou deixar uma coisa clara para todo mundo, eu perdi uma batalha, mas não perdi a guerra, não. Então, eu ainda tenho mais um ano de mandato no sindicato e pretendo começar o trabalho bem cedo esse ano. Assim que já for votado o valor do reajuste do salário mínimo 2015, eu já quero estar começando a trabalhar os nossos reajustes dos nossos servidores. Então, gente, eu queria falar uma coisa aqui para vocês, muito séria. Porque muitos, por que às vezes vieram apenas essas pessoas aqui na Câmara, nesse auditório? Muitos falam assim para mim, que comentam, né, para a gente, que às vezes tem medo. Ah, não tem medo de me colocar minha cara a tapa. Falei, meu filho, você é um servidor concursado, você não tem que ter medo de nada. Ah, mas tem perseguição, perseguição existe para todo lado. Eu vou falar uma coisa para vocês, que a coisa que eu mais detesto no mundo é perseguição. Que me faz mal, me enoja. Porque eu fui muito perseguido durante esses 23 anos que eu trabalho na prefeitura. Quando eu entrei na primeira administração do Paulo Hipólito, que ele foi cassado, logo depois do meu Julinho, na outra administração, quando o Roberto Corrêa Lima entrou, eu era o primeiro da lista para ser mandado embora. Embora eu nunca fui político, nunca me candidatei a nada e nunca filiei em partido político nenhum. Apenas sou profissional.
Eles me chamaram e falaram para mim, eu estou doidinho para entrar um novo prefeito, quando o Zinho entrar, para você ser mandado embora. Falei, tudo bem. Só que eu trabalhei 11 anos na casa de Nossa Senhora Aparecida do Vitor Zari de Carvalho, que são meus segundos pais. E a dona Guilmar nunca entrou na prefeitura para nada. E ela era amiga íntima do Sr. Alberto Correia Lima e me disse o seguinte: João, não se preocupe, porque eu vou. Você vai ficar na prefeitura. Ela subiu as escadas, foi no gabinete, conversou com o Sr. Alberto Correia Lima. E eu não fui mandado embora por causa dela. E o Sr. Alberto Correia Lima foi um dos melhores prefeitos para mim que eu tive. Porque sempre teve um carinho especial comigo. Quando o Paulo retornou, lá estava eu de novo para ser mandado embora. Quem me segurou foi o meu padrinho de casamento, o padre Luiz Augusto Furtado. Que naquela época não tinha concurso ainda. Ressalto ainda que quando o Zinho fez o primeiro concurso, que foi na prefeitura, que foi o Sr. Alberto Correia Lima que fez, eu fui o único que passou dentro da prefeitura. Ele chegou perto de mim e tinha uma maneira muito engraçada de falar. João, esse burro é muito burro, João. Eu fiz um concurso, todo mundo passou, eles não passaram, só você que passou. Como é que eu vou dar posse para todo mundo? Com esse pessoal? Não tem como. No entanto, a única que teve posse na época foi a Maria Aparecida Naime, sobrinha desta casa. Nós fizemos esse concurso junto. E o padre Luiz Augusto, nessa época, quando o Zinho saiu, Paulo retornou, ele também foi quem me segurou na prefeitura. Quando Paulo fez o concurso em 98, ele falou para todo mundo na cozinha, com bastante gente, que eu era muito burro, que eu não passaria no concurso. Aí eu disse o seguinte para ele: se eu não passar no seu concurso, esse concurso eu tenho em falcatrua. Eu passei em 12º num total de 22 vagas. Ele me deu posse 3 anos depois, em 95. Quando ele me deu propósito, em 2005 ele me deu, em 2005 ele me deu posse e me retirou da tesouraria onde eu trabalhava há 11 anos e me mandou para a saúde. Por isso que eu falo para vocês que eu detesto perseguição, porque eu sofri na pele. E quando nós fizemos o sindicato, eu fui ameaçado de agressão dentro do pátio do almoxarifado, porque o encarregado desconhecia o artigo 86 da lei orgânica do município. E eu tenho o boletim de ocorrência que eu fiz na época contra essa pessoa. Então, gente, por isso que eu sempre falo para o servidor, todos aqueles que me procuraram, que me procuram, que estão sofrendo qualquer tipo de ameaça, eles poderão me procurar, porque eu tenho nojo disso. Então, se alguém tiver alguma pergunta, dentro da medida do possível, eu estarei pronto a responder. Deixa eu livre a palavra para os novos vereadores dessa casa. Palavra, presidente. Com a palavra, Júlio César Ezequiel. Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente. João Amaral. João Amaral. Pois não. Cita-se que já se fez a eleição do presidente Fundeb. Você falou Marli, quem que é? A Marli é diretora lá do CEMEI. Do CMI. Marli Ribeiro. É porque gerou uma... Ela mora aqui me parece que ainda na Praça Cônego Menezes, se eu não estiver engano, se não mudou de lá. Carvalho. É, mas é Carvalho Ribeiro. É a Marli. Ela é diretora lá no... Irmã da Mariana de Carvalho, falecida Mariana. Isso, da Mariane. Ok. Eu fico aqui grato com a sua presença para esclarecer as dúvidas, para nos esclarecer aquilo que nós precisávamos ouvir sobre essa Assembleia, sobre o que acontece, sobre a participação dos servidores.
Quero parabenizar seu trabalho, João. E essa casa está à sua disposição. Obrigado. E sempre que puder, estarei aqui. Muito bem. Continua livre a palavra. Nada mais havendo, João. Deixo aqui nossas considerações ao senhor, seu trabalho junto ao sindicato, sua luta. E deixo mais uma vez essa casa à sua disposição. Momento que você sentir, essa casa está de portas abertas para você aqui. Gostaria que Vossa Excelência aí fizesse as suas considerações finais e agradecer mais uma vez a sua presença aqui nessa casa. Eu que agradeço, Ricardo. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Às vezes nós crescemos muito mais na derrota do que na vitória. Porque nós aprendemos com nossos próprios erros. E às vezes nós, ainda bem que temos a chance de corrigir os erros e de ter uma nova mentalidade. Isso é muito bom. Então, aos senhores vereadores, o que tinha de falar é isso, entendeu? Agora, quanto a votar ou não, quanto ser constitucional ou não, isso não cabe a mim, entendeu? Porque eu sou presidente do sindicato, não sou vereador, não sou profundo conhecedor de leis. Então, o critério, aquilo que vocês decidirem, eu acredito que vocês vão decidirem, porque o coração de vocês pediram, e a consciência. Então, meu muito obrigado de ter me aturado nesse plenário mais uma vez. Meu desejo é que Deus ilumine a cabeça de cada um, a nossa cabeça, para que nós possamos cada dia mais poder trabalhar para o nosso servidor sem medo de restrições. E sempre que houver essa restrição, que a gente possa correr atrás contra as injustiças, porque ela pode tardar, mas ela não falha, porque Deus é muito justo. Muito obrigado. Muito obrigado, João Amaral, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Nepomuceno, suas inscrições no uso da tribuna dessa casa. Muito obrigado mais uma vez a presença do senhor aqui nessa casa. Gostaria de comunicar a todos, através de mensagem, me passou mensagem me ligando que o vereador Éder não vai estar presente nessa reunião, uma vez que a sua filha mais nova se encontra na Santa Casa Misericórdia Nepomuceno, com um estado grave de pneumonia. E então, que Deus abençoe lá aí o Éder e a família dele, que Deus dá força à menininha lá. E ele está esperando o posicionamento do médico para se vai encaminhar palavras ou se vai ficar aqui mesmo em Nepomuceno. Que Deus abençoe o Éder, nosso companheiro de plenário aqui dessa casa. Gostaria também, antes de passar para as indicações e requerimentos, vereador Luciano Alexandre Moraes tem sempre fez algumas indicações, também alguns vereadores que participaram junto às intervenções no que diz respeito à Ponte dos Três Paus. Na última sexta-feira nós tivemos junto à Prefeitura Municipal de Nepomuceno, todos os encaminhamentos dessa casa foi feito e todos os encaminhamentos da Prefeitura Municipal foi feito. Agora, eles me apresentaram um ofício do dia 7 de abril, encaminhando à Prefeitura de Lavras, que é responsável pelo convênio. Até então, a data de hoje, a Prefeitura de Lavras não tinha assinado o convênio de parceria das duas prefeituras. Então, a viga já foi liberada, mas precisa da liberação do convênio para que seja executada a obra. Existe um TAC junto ao Ministério Público e dia 7 foi comunicado. Uma das alegações, hoje o vereador Marcelo, alguns dias atrás, nós tivemos até na Prefeitura de Lavras, e eles alegaram a questão de divergências, questões políticas do município, e por não ter feito ainda as ações. E nós vamos esperar mais uma semana, a Prefeitura do município de Lavras não tendo nenhum posicionamento, nós vamos montar uma comissão nessa casa e nós vamos até a Prefeitura, até mesmo o prefeito, para ver que até então que eles não fizeram, até porque nós aprovamos primeiro que a Prefeitura de Lavras, que a Câmara de Lavras, nós apresentamos o projeto todos primeiro, nós estamos esperando
o município de Lavras. Então, isso é importante que todos os vereadores fiquem cientes dessa situação e nós vamos estar acompanhando, vamos esperar mais uma semana. Não acontecendo, nós vamos montar uma comissão e nós vamos discutir esse assunto mais uma vez, que a parte do município de Nepomuceno já foi feita. Gostaria de deixar livre a palavra para indicações e requerimentos. Com a palavra, vereador José Rodrigues Avelino. Quero cumprimentar o presidente, senhores vereadores, vereadora, secretária, imprensa e a equipe da TV. Senhor presidente, eu gostaria que nós fizéssemos um minuto de silêncio pela a cirurgia que foi feita agora em José Bento, do povoado do Cedo, está em Belo Horizonte, recebi uma mensagem agora, ele teve neurisma, então que a gente faz um minuto de silêncio e que Deus ilumine e que ele se recupere, que é uma pessoa maravilhosa e a família está sofrendo muito. Então, eu gostaria que a gente fizesse um minuto de silêncio. Muito obrigado. Muito bem lembrado, vereador Zé. José Bento é um grande líder ali da comunidade do Cedro, parceiro, amigo lá, né, Zé? Que Deus possa estar abençoando a vida dele lá nessa cirurgia. E eu gostaria de falar sobre um comentário. Eu fiz um comentário na reunião passada sobre as estradas que a gente já tem indicação feita naquele povoado do Cedro e vários setores da nossa região. Então, quando a gente tem que reclamar, vamos reclamar, mas temos que agradecer, temos. Então, graças a Deus, foi feito naquela localidade, de todo o pessoal na comunidade do Cedro, o serviço que tinha que ser feito, de patrol, e eles já deram início aos mataburros que tem que ser recuperado. Então, graças a Deus, essa parte já está sendo feita. E espero que continue a patrol fazendo o serviço que está para fazer lá. Então, muito obrigado por que já está feito, mas pelas indicações e reiterações que eu tenho feito, espero que a patrol continue lá e a REP também para fazer todo o serviço do nosso município de Nepomuceno, na minha região do Nazaré de Minas, Porto dos Mendes, dos Messias, Serra dos Pedros, Morembá, e que faça em todo o município de Nepomuceno um serviço igual e vem fazendo o pessoal do Cedro. Então, hoje o comentário meu é esse, senhor presidente. Obrigado. Muito bem, vereador, muito bem colocado. Vossa Excelência, que sempre luta pela comunidade, está de parabéns. Às vezes, uma palavra, às vezes, vale mais que a indicação. Parabéns pela sua luta pela comunidade lá. Continua livre a palavra para indicações e requerimento. Com a palavra, o vereador Júlio César Ezequiel, Julinho da Casa Nova. Boa noite a todos. Presidente, eu venho aqui como morador lá do bairro da Vila Isméria, daquela localidade, onde ontem fizemos a inauguração da cobertura da quadra daquela localidade. Presença do vereador Marcelo, do vereador Ricardo, os demais que não pôde comparecer. Então, só um motivo que a comunidade se alegra muito foi com a cobertura daquela localidade, da praça daquela localidade. Por quê? Ali se encontram várias escolinhas. O Jaime mesmo, que ganhou o título brasileiro lá em Boa Esperança, o vereador Luciano estava, também tem sua escolinha ali na quadra da Vila Isméria. Então, é um motivo de satisfação para nós lá da comunidade Vila Isméria ter um local adequado para a prática de esportes. E também eu fico aqui contente, junto com os nossos amigos vereadores, nós fomos lá no antigo restaurante do Parque de Exposições, que era um local abandonado, e hoje já está com 40 pessoas trabalhando. Então, são motivo também que alegra nós todos que votamos para que seja feita a doação, tudo legitimamente na lei, entendeu? Para que as pessoas tenham, assim, o seu emprego, tenham o seu pão de cada dia na mesa. Então, para todos nós foi motivo de orgulho e a empresa está com perspectiva de chegar a 160 empregos diretos no nosso município. Muito bem,
Vereador Júlio César Ezequiel, pela sua colocação, geração de emprego muito importante no município, né? E quero deixar aqui uma moção de pesar a uma educadora do nosso município que faleceu na última sexta-feira, a dona Terezinha Salgado, esposa do Neném Alves, que lutou muito para a educação em nosso município. Quero deixar aqui a moção de pesar à família enlutada. Mãe do Márcio, né? Maraísa. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes dessa casa, moção do vereador Júlio César Ezequiel, a dona Terezinha Salgado. Meu muito obrigado, presidente, pela atenção. Meus companheiros vereadores. Tudo bem, vereador. Continua a livre a palavra para indicações e requerimentos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador João Alfredo Guedes. Boa noite àqueles que nos acompanham via internet. Uma moção de pesar. O vereador que esta subscreve vem respeitosamente requer que seja enviada moção de pesar pelo falecimento do senhor João Vicente Pereira, oficiando a família enlutada, que Deus em sua infinita bondade vos conforme neste momento de dor. Sala de Sessões, 9 de junho de 2013. Muito bem, vereador. Coloco a moção de pesar do vereador João Alfredo Guedes em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes dessa casa. Mais uma moção. O vereador que essa subscreve vem respeitosamente requer seja enviada moção de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Gonzaga Maranha, oficiando a família enlutada, que Deus, em sua infinita bondade, vos conforte neste momento de dor. Sala de Sessões, 9 de junho de 2013. Coloca a moção de pesar do vereador João Alfredo Guedes, a família do senhor Luiz Gonzaga. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes dessa casa. Muito bem. Antes de passar para continuar a ler a palavra, vou colocar a ata da 56ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes dessa casa. Passa agora para os novos vereadores fazer a assinatura da mesma. Continua livre a palavra para indicações e requerimentos. Com a palavra, vereador Washington Corrêa Lima Neto. Pela ordem, senhor presidente. Eu até aguardei um pouco, porque, segundo informações da própria internet, uma comissão de ilustres vereadores e mais alguns amigos do município estiveram na capital da República recentemente. Eu não sei se essa viagem foi patrocinada pelo erário público, se foi uma viagem destas que traz benefícios para Nepomuceno, haja vista que se foi com dinheiro do erário público, se foi uma missão oficial desta casa, obviamente que nós temos que fazer uma prestação de contas para informar a população o custo-benefício dessa tão nobre empreitada. Apesar de, como o senhor sempre nos lembra, de que é importante a vinda do vereador nesta casa, para nos informarmos do que estão fazendo os nobres edis, quais são as diretrizes que serão seguidas. Eu soube da viagem de vocês, estava em casa dormindo ainda.
quando meu celular tocou, o nobre amigo estava chegando numa viagem de Curitiba, estava no aeroporto de Confins. Foi aí que eu vim saber de que meus nobres colegas, que eu tanto estimo, estavam viajando para a capital da República. Então eu quero pedir desculpa pela minha ignorância de não estar sabendo da viagem de Vossas Excelências. E só gostaria, se não for segredo, saber se a viagem foi bancada pelo erário público e se tem o pensamento, caso afirmativo, se tem a predisposição de informar quais foram as pessoas que foram contempladas, agraciadas com esta viagem, e um relatório a respeito dos benefícios que isso trouxe para Nepomuceno, além de, acredito que inúmeros álbuns de fotografia, quais foram os benefícios. Então, perdoem este vereador que desconhece os fatos, mas que quer informar seu povo. Tem alguém que se dispõe a dar explicações para os internautas, para os presentes? Ou é silêncio sepulcral? Muito bem, vereador. Eu acho que Vossa Excelência está coberto de razão, principalmente com a sua preocupação dessa casa, do andamento dessa casa. E nós, como vereadores dessa casa, esse mandato, nós prezamos principalmente pela lisura, pelas informações dessa casa. Eu acho que, se foi a época que os vereadores legislavam somente na segunda-feira, vinham aqui nessa casa e ganhavam seu salário para segunda-feira, no mínimo 3 horas ou 2 horas, fazer seu papel de vereador, ir embora para casa e terminar a sua ação. Eu acho que a ação de um vereador, ela não pode se restringir somente na segunda-feira, com colocações importantes, falas bonitas, colocações que impactam as pessoas, mas que os vereadores, dessa vez, apresentem, além de falar, fazer e acontecer através de suas ações. E essa casa realmente teve, na cidade de Brasília, convidado por lideranças políticas, nossas lideranças políticas, para discutir vários assuntos. Em momento nenhum essa casa faz, e nós vamos apresentar para o nobre vereador, todas as ações. Mas eu gostaria de destacar algumas ações importantes que ali nós participamos. O grupo de vereadores que ali foi em Brasília participou de um momento histórico. Eu acho que todo vereador precisava de conhecer o Congresso Nacional para que tenha ideia do que se trata um parlamentar e de suas ações. O mínimo, uma vez em toda a sua história de mandato, acho que ele precisaria ir lá para conhecer as ações. E essa casa participou de momentos importantíssimos ali naquela casa. Para iniciar, nós participamos de um momento histórico da história do Brasil, que é os 10% da educação do PIB. Nós ali entramos no plenário, convite do então deputado Domingos Sávio, e nós, dentro do plenário daquela casa, participando de um momento histórico para todos nós, principalmente para o povo de Nepomuceno, que é o governo federal, investir 10% em educação do produto interno bruto. Agora vai para a sanção do governo federal da Dilma. Podemos até falar que não é ação nossa, realmente não é ação.
mas nós tivemos lá presente, marcando um momento importante, que nós tenhamos agora conhecimento, que nós vamos saber, e que o governo federal faça realmente um investimento real. Não somente fique lá para o governo federal, mas que invista nas nossas cidades menores, nos nossos professores. Esse é o primeiro ponto importantíssimo, que eu acredito que os outros todos os vereadores. Outro ponto que nós fomos lá para que nosso objetivo maior foi numa audiência pública onde nós íamos discutir, vereador Zé do Júlio sabe muito bem, nós estamos passando um momento dificílimo na questão da represa de Furnas. Pescadores estão deixando de pescar, fazendeiros não estão tendo acesso à água que fazem irrigação, pessoas com maior dificuldade no nível da hidrelétrica de Furnas, da represa Norte de Furnas. O vereador Zé do Júlio esteve lá representando, viu a discussão, nós participamos da discussão, participamos das ações que ali teve. E o mais importante dessa ação, a balsa, que provavelmente deve parar de funcionar. E a grande discussão, quando então o governo federal, o governo Fernando Henrique Cardoso, foi na televisão e teve a audácia de falar que precisava de economizar energia elétrica, o presidente foi e pediu para todo mundo economizar. E o atual governo, em momento nenhum, não se manifestou para que se faça uma economia da própria energia elétrica para o próprio sistema elétrico brasileiro. Nós fazemos parte da Lago, e nós fomos lá representando, além de todas as cidades do município banhado pelo que são associados à Lago, mas nós fomos representando o grupo de vereadores naquela discussão. Então eu acho que é importantíssimo. Nós não fomos lá para perder tempo. E eu gostaria de colocar duas visitas importantíssimas para nós. Nós vivemos na questão agrícola e nós fomos recepcionados lá no Ministério da Agricultura, pelo secretário executivo do Ministério da Agricultura, onde nós discutimos e levantamos alguns posicionamentos do município de Nepomuceno. E nós tivemos o Ministério da Agricultura muito bem recebido, com as lideranças ali. Nós tivemos na Conab, onde Nepomuceno deve sediar um encontro estadual das ações do pequeno produtor rural, através da nossa ação lá. Nas questões de recursos, que eu acho que as pessoas gostariam também de ter o conhecimento, eu gostaria de falar que nós conseguimos, através do Ministério da Agricultura, viabilizar um recurso no valor na ordem de R$200 mil para outubro, final de outubro, para que se promova em Nepomuceno uma ação voltada para a agricultura, desenvolvimento de ações para que fomente ainda mais o trabalho da cafeicultura do município de Nepomuceno. Através de uma proposta voluntária, a planilha já foi entregue, e nós, o grupo de vereadores, entregamos e protocolamos, e já foi dado sinal, nós já recebemos hoje mesmo a informação que o recurso de R$200 mil vai ser investido nas ações aqui do município na área de agricultura, na organização do evento. Gostaria de deixar mais uma colocação. O vereador Luciano Moraes esteve presente, que é a qual liderança. Saímos de Brasília muito satisfeitos, principalmente com aqueles que gostam da prática esportiva. Conseguimos viabilizar, através de uma emenda parlamentar, que deve ser pago ainda esse mês, ou até mesmo o mês que vem, uma emenda parlamentar no valor de R$350 mil no investimento em infraestrutura esportiva para o município de Nepomuceno, que será destinada à cobertura da quadra Praça Negrão de Lima, para o trabalho das crianças, de educação física, construção do banheiro. Então, esses recursos foram viabilizados através da ida nossa lá, não porque nós conseguimos, mas sim pela ação nossa que nós tivemos lá. Então, eu gostaria de deixar a todos aqui, aqueles que nos acompanham, dessas ações nossas, e todos que foram acompanhados, nós tivemos também acompanhado conosco o presidente municipal do PSDB de Nepomuceno, a qual
O vereador Washington Correia Lima Neto conhece muito bem, que ele foi vice na sua chapa para candidatura à presidência, à prefeitura de Nepomuceno, o senhor Vitor César, que fez questão de pagar todas as despesas, inclusive com a documentação está com ele, ele pagou todas as despesas, ele foi somente nos acompanhando, todas as despesas pagas por ele. Então, eu gostaria de deixar claro e deixar a palavra para os vereadores Luciano Alexandre Moraes, o vereador Zé Rodrigues e o vereador Marcelo Augusto, antes de voltar a palavra ao vereador Washington. Se foi proveitosa essa ida nossa, eu acho que o vereador não pode se limitar a somente a segunda-feira nessa casa. Olá, senhor presidente. A palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente, a todos que nos acompanham via internet, ao pessoal da TV Nepomuceno também. Muito boa noite. Com essa ação política desenvolvida por este grupo de vereadores, vejo uma importância muito grande através desses recursos que estão engatilhados a vir para Nepomuceno. Acho muito importante a sua fala, senhor presidente, na questão de que talvez antigamente o vereador ele recebia apenas para vir aqui na segunda-feira. Acho que o vereador ele tem que atuar 24 horas por dia e não só na segunda-feira, mas sim os 4 anos de mandato. E é assim que eu espero fazer e espero que eu tenha feito assim a minha parte. Então, foi muito importante, principalmente participar de uma audiência pública, onde querem baixar 13 metros do nível da barragem da Água de Furnas. Se baixar uma quantidade desse nível lá, o leito do rio vai secar, pelo menos no Porto dos Mendes, Nazaré de Minas. Então, isso aí é uma coisa que não pode acontecer. E foi muito importante a gente somar naquela audiência pública ali contra esse que abaixa esse número na barragem. Então foi uma coisa muito importante e eu acho que a ação dos vereadores em conjunto é uma coisa importante, lembrando que o pró-município a gente conseguiu aquela verba através de uma ação do grupo de vereadores indo a Belo Horizonte. Acho que se não fosse os vereadores ter ido lá, nós tivemos ido lá e correr atrás disso, talvez não tinha conseguido essa verba também do próprio município. E falando aí da ação dos vereadores, vamos marcar aí então, presidente, para a semana que vem, mais uma ação política aí, indo até Lavras, para dar andamento na tão sonhada ponte do Tião Pedro, que é uma coisa que aqueles moradores ali precisam muito dessa ponte, que foi uma indicação feita por mim nessa casa. E eu acho que é isso que eu tenho a dizer. É só, presidente. Pela ordem, presidente. Palavra, Zé Júlio. Eu gostaria de complementar as suas palavras, onde eu quis até, não fiz a inscrição para falar na hora da audiência pública sobre a Água de Furnas. Até mostrei a foto para eles, lá do Porto dos Mendes, o quanto baixou e onde está a balsa, e também aonde tem um pessoal que faz os poços de criar peixe, praticamente vão perder os peixes por falta d'água. E também essa foto eu mostrei para ele, onde que teve que fazer até um aterro para ver se a balsa não para, um pouco abaixo do ponto que fica a balsa. Então, foi passado a eles essa foto também no Porto dos Mendes, Povoado do Céu também está muito, com muita dificuldade, e está quase parando a balsa, e além de parar, ou se não parar a balsa, sobre o preço da balsa também, está muito alto. O pessoal lá reclama muito. O pessoal de Campo Belo, o pessoal daqui para lá, e muitos que vêm, muitos moradores que moram. Como foi discutido também sobre Água de Furnas, onde foram aqueles pessoal que falaram, outros representantes de prefeito que falaram sobre o prejuízo que Furnas deu para o nosso povo, para o nosso município, para a cidade, os que pertencem aos rios, às Furnas. Eles pagaram um preço baixo, não pagaram o preço que valia, e hoje essa água foi embora, essas terras não são produtivas, elas ficam uma terra inválida.
ela não serve para fazer plantio, não serve para nada. Muitos investiram na beira d'água, restaurante, muitos empresários investiram ali e hoje não está tendo recurso, não está tendo retorno. Então, eles falaram muito sobre isso. Vem a água, toma a terra do pessoal, paga preço de banana, uns recebeu, outros não, e não prometeu o que fizeram. Muitos investiram lá e hoje grande prejuízo a eles e para muitos. E também, Vossa Excelência esqueceu de falar que nós deixamos agendado na Conab e eles vão fazer uma reunião aqui com a gente. Não sei se deixou marcado, mas nós vamos ter uma reunião com o pessoal da Conab. Inclusive, eu estava vendo o jornal da cooperativa, da CAPEB. A Conab já fizeram uma reunião com o pessoal da Conab em Boa Esperança. E é muito importante a Conab vindo aqui, e nós precisamos de convidar, igual eu ouvi no banco, o pessoal do Banco do Brasil, Emater, e fazer uma bela reunião, porque os pequenos produtores precisam de ser acolhidos e ter um apoio, como eu ouvi. É muito bacana, é muito importante o pequeno produtor ter a força da Conab, a força do Banco do Brasil, a força da Emater, nós do Legislativo, também o Executivo. É muito importante. Eu até tinha dado meu nome para ir a Brasília, e depois eu quase que não fui, mas eu sou assim, se eu falo que vou, eu tenho que prometer o que eu fiz e faço. Porque já estava combinado de ir, então não tinha mais como eu cair fora. Eu tinha vários compromissos aqui, deixei meus compromissos aqui, passei 2 noites sem dormir, de segunda para terça, de terça para quarta, parece. Porque a gente saiu daqui já 1 hora e pouco da manhã, não tinha como dormir, lógico. E naquela dificuldade, vai aqui, vai ali, nem sei quantas horas nós almoçamos ou jantamos. Sempre eu falo que a gente, quando sai a Belo Horizonte ou a Brasília, como fomos, a gente não tem tempo para nada, é aquela correria, e a gente tem que aproveitar o tempo. Então, eu agora, quando eu falar que eu vou dar a minha palavra, se eu vou pensar muito, porque nós temos que fazer o nosso trabalho. E não arrependo de ter ido, porque graças a Deus, eu, além de participar de tudo isso, ainda fiz um ofício para um deputado, Dimas Fabiano. Até vou deixar que a secretária faça o favor de arquivar uma cópia nos arquivos da Câmara Municipal, pedindo reivindicações ao nosso distrito de Nazaré de Minas e também do pessoal do Porto dos Mendes. Não, pessoal do Cedro. E assim, eu quero observar, assim me atendeu bem, eu quero ver se vai fazer. É assim que a gente faz, procurando para ver se vamos ser feito aquilo que a gente procura. Eu não posso ficar só esperando que eles venham até a gente tem que ir até eles e procurar melhoria para o nosso povo, nossa cidade, nosso município. Eu jamais deixarei os meus afazeres aqui para ir passear ou fazer uma viagem qualquer. Como muitos já me chamaram para ir até outra cidade aí, Trindade e outras, eu disse que esse ano eu não posso, mas assim que eu puder fazer uma viagem, passear, eu vou. Mas enquanto eu tenho um compromisso, eu vou cumprir esse compromisso com o povo. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Eu gostaria de passar esse ofício para que a secretária agenda numa pasta dos meus guardados. Muito obrigado. Muito bem. Continua livre aí a palavra a todos os nobres vereadores. Eu gostaria então de requerer de Vossa Excelência que seguisse o exemplo do presidente do PSDB e fizesse uma prestação de contas do gasto que foi suportado pelo erário público, que parece, falou-se muito, mas não se falou. E eu, entre linhas, entendi que quem bancou foi o erário público. Então, que se fizesse uma prestação de contas a respeito desse assunto, porque
Afinal de contas, é dinheiro público. E o vereador, realmente, ele deve trabalhar mais do que as segundas-feiras, inclusive visitando a Polícia Federal, indo ao Tribunal de Contas, porque quando não se mostra normalmente aquilo que se deveria mostrar para o povo, que é uma prestação de contas, que é a explicação para onde está indo o dinheiro público, esta é realmente uma função do vereador, porque o vereador está aqui para legislar e para fiscalizar o poder executivo e se autofiscalizar. Porque é muito fácil ser recebido em época de eleição com milhões e milhões de promessas, isso é facílimo. Agora é preciso saber qual foi o custo disso para o município. Há muita coisa que o povo de Nepomuceno quer saber, e eu sinto que, infelizmente, para saber eu terei que ir ao Tribunal de Contas. Hipoteticamente, eu não sei qual é o gasto dos telefones celulares que foram distribuídos nesta casa. Telefone celular que no dia que foi distribuído eu tive a honra de devolver para Vossa Excelência. Existem coisas aqui que estão passando por debaixo do pano. Tanto é que no ano passado Vossa Excelência contratou auditores e prometeu a esta casa que ia apresentar o resultado da auditoria feita por Vossa Excelência. E o que foi apresentado por esta casa? Onde está o resultado do levantamento? E por que motivo houve um silêncio sepulcral sobre a visita de Brasília? Porque nós tivemos uma reunião na segunda-feira, vocês saíram de madrugada. E nós tivemos uma reunião hoje, e se eu não toco no assunto, ninguém foi em Brasília. Esse dinheiro que banca tudo isso aqui é dinheiro do povo. E obrigação do homem público, antes de qualquer coisa, de ação política, de dar pulinho, de dar pulão, de ir aqui, de ir acolá, é prestar conta onde está sendo gasto o dinheiro público. É isso que precisa ser dito, é isso que precisa ser explicado. Nós estamos vivendo uma época de recessão, sim, mas ela se torna maior à medida em que há o silêncio daqueles que se omitem, que é o silêncio daqueles que não falam, que é o silêncio daqueles que só viajam à noite. Antes de ser vereador a semana inteira, é preciso prestar contas de onde está sendo gasto o dinheiro público. Então fica requisitada a prestação de contas desta viagem que foi feita para Brasília, porque o povo tem direito de saber quanto foi gasto nesta viagem estranha e tão silente. Requisito ainda que seja fornecido e colocado ali fora o número dos telefones celulares de todos os senhores vereadores que são bancados pelo erário público. Inclusive, conta quanto foi gasto com essa benesse, com esse benefício.
Porque se o povo é que paga, o povo tem o direito de saber o que está pagando. Lamento que as coisas tenham caminhado como caminharam. Lamento do fundo do meu coração. E quero deixar registrado o meu mais fiel repúdio à omissão pela desinformação, não a mim. Eu não preciso ser informado. Eu milito na área criminal. Só de olhar eu sei. Mas o povo de Nepomuceno tem que ser informado. Porque o dinheiro é deles. E eles é que estão bancando isso. A auditoria, se eu fica tranquilo, eu irei ao Tribunal de Contas para vê-la. Mas, no que diz respeito aos telefones celulares e a viagem de Brasília, fica aqui feita a minha requisição em nome da honestidade, da ética e da decência da coisa pública. Muito bem, eu gostaria de informar que nosso nobre vereador precisa se informar mais antes de dar qualquer tipo de informação. Primeiro, isso não é promessa política. Do governo federal existem os programas e as prefeituras e qualquer pessoa, qualquer instituição pode fazer um cadastro que se chama proposta voluntária. E nós tínhamos uma proposta voluntária no Ministério da Agricultura na ordem de R$200 mil, a qual nós fomos lá, não promessa política. Nós fomos lá a respeito da proposta voluntária que se tinha cadastrado. A proposta de politicagem, em momento nenhum não foi, porque nós tínhamos certeza que já foi feito um empenho na ordem de R$300 mil e isso não tem como voltar mais. Inclusive, quem nos acompanhou foi um assessor de um deputado que não teve voto em Nepomuceno, mas deu a assessoria para nós que nós acompanhamos, e nos acompanhar muito bem, que foi o André Freire, do PMDB de Minas Gerais, que nos deu todo o apoio ali na cidade de Brasília, dando coisa. Então, na verdade, não foi. Outra coisa que é bom deixar claro, o telefone, ele não é ilegal. Imoral é gastar é muito. E o servidor dessa casa, o vereador, ele tem condições. E isso não vem ao caso porque o nobre vereador mesmo já fez uma denúncia no Ministério Público a respeito dos telefones. E eu já estive lá e já coloquei o posicionamento para o Ministério Público e já fiz a colocação. Então, em momento nenhum, essa casa faz as coisas escondidas. Mas o mais interessante disso tudo, importante a colocação do nobre vereador, de todas essas denúncias, colocações, eu gostaria de compartilhar uma denúncia aqui que eu senti muito. E essa, de todas as denúncias que a gente fica tocado, é quando eu fui convocado no Ministério Público de Nepomuceno para prestar esclarecimento sobre a leitura da Bíblia Sagrada e sobre, em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, eu abro essa reunião. É triste ver alguém fazer uma denúncia porque se faz a leitura da Bíblia Sagrada ou se faz uma abertura dessa casa em nome de Deus e do povo de Nepomuceno. Isso sim é vergonhoso de você ter que ir no Ministério Público através de uma denúncia para que essa casa cercie a leitura da Bíblia, que aqui não tem protestante, não tem católico, mas sim a Bíblia que coisa. Gostaria de colocar mais um ponto, que todas as informações das despesas dessa casa fica disponível no site
Às vezes as pessoas têm pouco conhecimento. Entrar na prestação de conta dessa casa, é só entrar no site. Eu acho que essa é o posicionamento. Muito bem colocado, mas eu, como presidente dessa casa, tenho a tranquilidade de falar e de fazer essa colocação. Eu gostaria de deixar os novos vereadores informados de todas as suas colocações. Muito bem. Eu vou colocar em votação o requerimento do vereador Washington Correia Lima Neto. Aqueles que forem a favor, permaneçam assentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aqueles que aprovaram pelos presidentes dessa... Aqueles que foi aprovado o requerimento do pedido do vereador Washington Correia Lima Neto.